Senadora, seja bem-vinda. Quero convidar nosso magnífico reitor, Dr. José Vicente, para receber os convidados da mesa diretora. Apenas para nos posicionar, Zumbi nas eleições, com o Zumbi nas eleições, a universidade busca colocar o tema negros nas eleições e saber dos candidatos como será o papel do negro em seus programas e propostas de governo. O Zumbi nas eleições reúne lideranças de entidades negras em diversas áreas, como a educação, empresariado, esporte, religião, entre outras áreas diversas da nossa sociedade, com o objetivo de conhecer os programas dos candidatos e candidatas. Desde já queremos agradecer a presença de todas as personalidades e autoridades, bem como aqueles que nos assistem pela TV Zumbi dos Palmares. Temos a honra de convidar para compor a mesa diretora a candidata à presidência da República, Simone Tebet. Queremos convidar também a professora Cleide Aparecida Vitorino, representando o corpo docente da nossa universidade. Tenho a honra de convidar a doutora Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, coordenadora de Relações Institucionais da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Brasil, da OAB São Paulo, representando também neste ato o Aristocrata Clube. Temos a honra de convidar para compor a mesa diretora a senhora Egbome Conceição Reis de Ogum, representando o Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira de São Paulo e do Movimento Negro Unificado. Temos a honra de convidar o senhor Héctor Batista. Cadê o Héctor? Venha, Héctor. Representando os alunos do curso de Direito da nossa universidade. Quero convidar o nosso magnífico reitor, Dr. José Vicente, para a abertura de mais um Zumbi nas eleições. Primeiramente, eu queria sanar aqui um equívoco do nosso cerimonial e pedir mais uma cadeira, ainda que apertadinha, que é que nem coração de mãe, né, para a gente poder ter conosco o nosso presidente da Federação, né, das Escolas de Samba de São Paulo e do Brasil, por favor. Cachito, por favor. Nossa cultura sempre em primeiro lugar, por favor. Aí, não. Você vai virar reitor aí? Bem, amigos e amigas, como tradicionalmente acontece na nossa instituição, nós estamos super felizes de recebê-los todos na nossa modesta, mas engajada e também danada de uma casa de ensino que faz a mudança, que faz a transformação. E os que aqui vêm com muita frequência já sabem que a nossa tradição é sempre iniciar os nossos trabalhos fazendo uma saudação para aquele que nos empresta o nome, para aquele que nos empresta o histórico, para aquele que nos empresta a energia, a resiliência, para aquele que nos carrega, que nos protege, não é? Que é o nosso líder, Zumbi dos Palmares, e que sintetiza o que foi
essa chegada e essa trajetória do negro no nosso país. Luta, resiliência, determinação, coragem e convocação para fazer construção coletiva. E a gente sempre faz isso dizendo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a Zumbi dos Palmares. A primeira, normalmente, é um vocalize, não vale nota, mas a segunda é valendo nota. E ninguém pode repetir de ano. Então eu vou fazer um convite para todos vocês fazerem a saudação ao nosso líder, Zumbi dos Palmares. Boa tarde, Zumbi dos Palmares! Morilés, né? Pode melhorar, né, Simone? Então agora valendo nota. Boa tarde, Zumbi dos Palmares! Boa tarde, Zumbi dos Palmares! Pronto, 10 para todo mundo. Uma salva de palmas para vocês também. E seguramente essa é uma ótima tarde. Em grande medida, a gente está fazendo uma reminiscência, né? Voltando o que foram os quilombos, sobretudo de Zumbi dos Palmares, onde a gente sentava à mesa entre negros, brancos, índios, mouros, para construir uma alternativa de um país em que todos pudessem ser livres e que todos pudessem ser respeitados, independentemente da sua raça ou da sua cor de pele. E ainda hoje, nos mais de 5.000 quilombos que estão instalados em nosso país, essa luta está colocada, essa luta é lutada todos os dias e, em alguma medida, a Zumbi dos Palmares é uma extensão desses quilombos que lutam, que resistem e que quer ter o seu lugar e que quer fazer o pertencimento e ajudar a construir definitivamente um país de todos os brasileiros. Então, por conta disso, nós, ao longo dos nossos 18 anos de vida, todas as eleições a gente faz questão de convidar os candidatos para que eles possam conhecer as reivindicações do estudante negro, da educação do jovem negro, das demandas da sociedade e da comunidade negra e, da mesma maneira, para ouvi-los, o que eles têm a dizer sobre essa agenda que é impensável pensar lá fora de um programa de governo, pensar lá fora de propostas de mudança e aprimoramento do nosso país. Então, por conta disso, como recebemos nas vezes anteriores, nessa tarde, estamos tendo a alegria de receber cada uma das autoridades e personalidades, mas, sobretudo, a nossa senadora Simone Tebet, que, se não bastasse o símbolo ser uma mulher mato-grossense, não é? É uma pessoa que teve essa generosidade de atender o nosso convite e arrumar um espaço nessa agenda que não é quase solicitada, para também falar um pouquinho conosco e ouvir sobre nós. E, se não bastasse da mesma maneira esse interesse, essa atenção que a senadora tem tido ao longo da sua trajetória com a agenda da diversidade e da inclusão, é da autoria da nossa senadora o projeto de lei que, depois aprovado, determinou que os partidos políticos, aqueles que tiverem candidaturas negras, terão, então, o acesso à verba eleitoral dobrada. E, com isso, uma grande política afirmativa se estabeleceu, a ponto de, nessas eleições, a maioria dos candidatos serem justamente de homens e mulheres negros. Se nós continuarmos nesse caminho, se nós aprimorar e aperfeiçoar essa medida, talvez logo, ou na próxima eleição, a nossa candidata precisará ter como vice-candidata uma mulher negra, ou teremos até uma mulher negra candidata à presidência do nosso país. Ou seja, os caminhos estão abertos, as possibilidades estão postas e todos nós, brasileiros e, sobretudo, os brasileiros negros, podem contribuir para que essa agenda se consolide e permita que o nosso país seja definitivamente um país de todos, em que ninguém seja distinguido pela sua cor ou pela sua raça. Por conta disso, querida Simone, amiga, né, nós já conversamos, fizemos um tricô ali, já somos amigos agora, né, Simone? Então, por conta disso, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco e nós vamos, posteriormente, abrir as palavras para as nossas representações e depois a palavra e a Zumbi passa a ser sua casa, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e agradeço da mesma maneira a todos os nossos telespectadores da TV Zumbi dos Palmares que acompanham essa cerimônia e essa atividade à distância. Uma boa tarde a todos e sejam bem-vindos à cidadania e à Zumbi nas eleições. Muito obrigado. Agradecemos a fala do Dr. José Vicente, convidamos
a professora Cleide Aparecida Vitorino para proferir a sua fala. Professora, seja bem-vinda. Boa tarde a todas as pessoas, cada uma com o seu acervo identitário. É assim que diz os direitos humanos e precisamente a nossa Carta Magna. E tem que ser respeitados esses direitos. Além disso, nós todos somos cidadãos e cidadãs brasileiras. E por isso nós temos que ter a paridade, a isonomia, a equidade em razão dos nossos direitos, sem fazer qualquer distinção. Nesse momento aqui na Zumbi dos Palmares, nós estamos e somos foco de referência em justamente trabalhar com a questão das ações afirmativas. As ações afirmativas, ela tem justamente o escopo em razão do sistema de cotas, né, que traz a questão da manutenção dessas cotas, a inserção no meio acadêmico, a inserção no mercado de trabalho, a inserção em razão da participação política em qualquer segmento da estrutura do Estado. Então, eu deixo aqui justamente o enfoque, né, como coordenadora do Centro de Estudos e de Pesquisa em Intolerância, Justiça Racial e Ambiental, que é pauta justamente dessa era. Muito obrigada a todos, a todas, e especificamente aqui a nossa candidata à presidência, Simone Tebet. Obrigado, professora Cleide. Quero convidar Héctor Batista, representando os alunos da Universidade Zumbi dos Palmares do curso de Direito. Héctor. Boa tarde a todos, boa tarde, candidata. Queria agradecer aqui ao nosso reitor da universidade pelo convite e a todos da mesa aqui que compõem esse momento de hoje. E eu acho que é muito importante, né? A 9 dias das eleições, a gente está recebendo uma candidata à presidência da República. Isso é muito importante. E é claro que a gente não pode deixar de falar, então, aqui na nossa universidade, candidata, sobre a importância da lei de cotas. Eu sou um menino que nasceu na periferia da cidade de Praia Grande e nunca sonhei em estar na universidade. Hoje, eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade. E tenho certeza que essa política, que dá esperança a outros jovens negros estarem nesse espaço, mas também darem um futuro melhor para suas famílias, ela é muito importante. E no ano de 2022, para além das eleições, a gente tem a revisão da lei de cotas, que para a gente aqui é primordial que se mantenha e que continue colocando mais jovens como eu e os jovens da minha quebrada da universidade. E com isso, então, candidato, eu queria trazer aqui a dúvida que eu tenho certeza que não só dos estudantes de Direito, mas também de todos os estudantes brasileiros, de qual a sua opinião sobre a lei de cotas hoje e o que o seu governo fará para fazer com que mais estudantes negros acessem ainda mais a universidade. E aproveitando, é claro, o momento que a gente tem aqui hoje, não se pode deixar de falar sobre a realidade em que as pesquisas hoje eleitorais elas se colocam e que hoje os dois candidatos que se evidenciam e que estão na ponta para serem presidentes da República, hoje, de um lado defende as cotas e do outro não. E a gente então queria saber também qual a sua opinião sobre esses candidatos e o que você faria nesse possível segundo turno na defesa dos estudantes negros dentro da universidade. Esse é o Héctor. Bom, Héctor, só seguindo o protocolo, as perguntas serão realizadas no final do evento, mas nós já anotamos já a sua pergunta. Ok, candidato? Só para que nós possamos pontuar. Bom, quero convidar Ebome Conceição Reis de Ogum para proferir a sua fala. Por favor. Boa tarde a todos e a todas e a todos. É um prazer, senadora, estar aqui, né? Porque a senhora, que é dona de tantas terras, está no meio dessa negrada que faz o papel dentro de uma universidade chamada Zumbi dos Palmares. Porque Zumbi somos todos nós, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, o projeto político
Projeto político para o povo negro. A gente tem mesmo que estar provocando. É um ano, eu não sei se a senhora sabe, ou nos seus anais chegou para a senhora, que este ano a gente completa 44 anos do Movimento Negro Unificado, MNU. 33 anos do INTECAB São Paulo. 30 anos do Conselho Municipal de Direito do Idoso e 100 anos do rádio. Então, qual a sua proposta, qual o seu projeto, embora ficando para o final, que a gente tem que provocar, porque a provocação, ela faz o debate para as religiões de matriz africana. A senhora conhece? A senhora já ouviu falar de Ogum? A senhora já ouviu falar de Xangô? A senhora já ouviu falar de Irmandade de São Benedito? A senhora já ouviu falar dos nossos afoxés, das nossas agremiações de samba? Então, qual é o projeto para nós quilombolas que estamos na periferia? Obrigada. Maíra Bome, obrigado pelas considerações, pelas palavras. Quero convidar a doutora Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira para proferir a sua fala. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada e boa tarde a todos e todas que aqui estão. Meus agradecimentos à senadora Simone Tebet por nos dar essa oportunidade dessa conversa olho no olho. Para nós isso é muito importante. Muito obrigada, reitor José Vicente, por nos abrir a sua casa, a nossa casa, para que possamos ter essa interlocução. E aqui eu estou representando a entidade, a associação negra mais antiga do município de São Paulo, que é o Aristocrata Clube, o primeiro clube de negros da cidade de São Paulo, com 62 anos de existência. Sendo que de lá, senadora, foi a origem dos primeiros candidatos negros do seu partido, surgiram dali. Adalberto Camargo e doutora Teodosina Ribeiro, a primeira mulher negra a estar à frente, na época, da presidência da Câmara Municipal de São Paulo. E eles nos serviram sempre como referência e fio condutor da resistência do orgulho negro. E aqui estamos hoje ainda com essa luta, com essa batalha, porque a população negra não cabe a nós pararmos no caminho. Nós temos que avançar cada vez mais. Nosso espaço é conquistado às duras penas, o nosso reconhecimento. Então, diante disso, as questões que a gente precisamos deixar bem claro, que nós não pedimos favores, nós pedimos reconhecimento e reparação, porque ao povo negro cabe reparação, sim. Porque se hoje o Brasil é o país que é por força, por conta das chibatadas e do sangue das costas dos nossos ancestrais. E nós gostaríamos muito de que quem ali estiver no poder maior do nosso país, e torço para que seja a senhora, que olhe para as nossas questões não como um favor, mas sim como um direito. E é dessa forma que eu acho que nós devemos seguir em frente, como até hoje. Nós estamos à frente das nossas questões, das nossas necessidades, e sabemos muito bem aonde podemos e queremos chegar. Muito obrigada a todos e farei minha pergunta oportunamente.
Doutora Diva, muito obrigado. Quero convidar agora o Cachito Ricardo Campos, presidente da FENASAMBA, Federação Nacional das Escolas de Samba. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, querido? Vou usar aqui seu púlpito aqui. Gente, boa tarde. Boa tarde a todas, todos. Reitor Zé Vicente, meu amigo, obrigado pelo convite. Senadora Simone Tebet, candidata a presidenta do nosso país. Meus queridos, queridas. Bom, como foi falado, eu represento a Federação Nacional das Escolas de Samba, entidade que representa ligas e federações regionais de 17 estados. Chegamos a esses dias a 85 entidades em todo o Brasil. É muito importante a gente estar aqui nessa casa do saber, né, que representa a nossa cultura e administrada pelos nossos irmãos. Queria falar duas coisas, para ser muito rápida. A escola de samba tem passado, nos últimos anos, muita dificuldade, muito preconceito. A criação da nossa instituição nasceu muito perto da eleição desse último governo, e que foi um governo que nos massacrou. Então, nessa reunião, eu queria fazer aqui um pedido. Nós temos algumas demandas para a nossa comunidade do Carnaval, que é muito capilar. Ela chega em todos os cantos de todas as comunidades, de várias formas, inclusive com algo que no Brasil a gente teve muito pouco, que é a nossa verdadeira história, a história das populações pobres, as histórias dos pretos. E, senadora, nós temos nesse momento, tramitando no Senado, um projeto que veio da Câmara, que é o projeto 256/2019, que reconhece a escola de samba como manifestação da cultura nacional. Esse projeto ele vai dar bases para que a gente não seja tão perseguido como as escolas de samba têm sido perseguidas na sua organização, nas suas comunidades. É muito importante que a gente consiga finalizar a tramitação desse projeto. Eu peço isso à senhora como senadora, para que a gente até o final desse ano consiga tramitar isso e a gente dá regularidade, legalidade às ações da escola de samba, que é uma experiência preta para o nosso país, de organização social, de economia, visto que a escola de samba no Brasil, as escolas de samba e os eventos ligados ao carnaval geram mais de 8 bilhões da nossa economia, gerando emprego e renda para muita gente, inclusive pessoas que são invisibilizadas na nossa sociedade. Então é um prazer estar recebendo a senhora vindo fazer esse diálogo com a nossa comunidade. Eu empresto um pouquinho aqui da nossa reunião para a gente entregar o documento com as nossas bases, com o nosso plano de trabalho, e são ações inclusive que foram construídas em outros tempos dentro do governo federal, visto que a gente tem um plano que foi construído na antiga Fundação Palmares, né? Não essa que está aí hoje. Muito obrigado, e eu quero fazer a entrega desse documento à senhora. Pode ser no final da reunião ou pode ser agora. Obrigado, gente. Obrigado, Cachito.
Dando sequência ao nosso cerimonial, ao nosso evento, Zumbi nas eleições, quero convidar a candidata à presidência da República, a senadora Simone Tebet, para proferir a sua fala. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do nosso reitor, José Vicente, eu cumprimento todos que estão aqui presentes, agradecendo imensamente a oportunidade que vocês me dão de estar aqui, que de alguma forma eu me sinto em casa, porque eu comecei a minha vida pública como professora universitária. Durante 12 anos eu dei aula de política para os jovens do meu estado. Foram 12 anos, eu comecei com 21 para 22 anos, eu tinha a idade dos meus alunos, e poder ter o privilégio, durante 12 anos, de alguma forma contribuir para melhorar a mentalidade dos jovens do meu estado, é algo que eu falo que eu levo para o resto da vida. Muito do que eu sou hoje, como senadora da República, eu devo a esses 12 anos de aprendizado dentro das universidades, das faculdades do meu estado. É um prazer, como eu disse, estar aqui. Foram muitas as perguntas e muitas as questões colocadas, mas eu gostaria de não cansá-los, ser muito breve, até porque eu sei que terão algumas perguntas que serão feitas, e eu vou falar de acordo com aquilo que fui provocada. Acho melhor do que fazer discursos, né? Primeiro, dizer que o Brasil precisa verdadeiramente se assumir como um país eminentemente, majoritariamente negro. Nós temos que ter orgulho dessa miscigenação de raças que dá tanto certo. E tem que assumir o fato de sermos um país racista e que o racismo no Brasil é estrutural. E não é só o racismo, nós estamos falando da intolerância e dos preconceitos. O povo brasileiro e o Brasil é um país de preconceitos, é um Brasil de intolerância. Quando eu saí candidata à presidência da República, eu fiz uma pesquisa, comentei isso com o reitor, eu fiz uma pesquisa para ver se o povo brasileiro estava preparado para ter uma chapa 100% feminina. Porque eu tinha dúvida em relação a isso. Porque o Brasil não é só racista. O Brasil, não estou generalizando, mas é misógino. Será que o Brasil estava preparado para ter uma chapa 100% feminina? Não porque nós queríamos uma outra mulher, é que nós já estávamos de olho na Mara Gabrilli, que é uma pessoa que representa para mim aquilo que eu quero para o Brasil, a inclusão. E a pesquisa, surpreendentemente, me espantou com a rapidez com que o Brasil evoluiu, no sentido de ver que isso não dava problema. Nós não íamos perder voto por ter uma chapa 100% feminina. Então, quando nós colocamos Mara Gabrilli, que é uma senadora da República, do maior estado da Federação Brasileira, nós colocamos exatamente para mostrar o que era a nossa candidatura, o que é a nossa candidatura. Não é só uma candidatura eleitoral atrás de votos, é uma candidatura política. Nós estamos marcando uma posição, eu e Mara. Pela primeira vez, o maior partido do Brasil, que é o MDB, ao lado do PSDB, que sempre teve candidato a presidente da República, pela primeira vez não tem. Junto com o Podemos e junto com Cidadania, primeiro optou por uma mulher. E segundo, colocou 2 mulheres. Então isso é um evento histórico. E não é qualquer mulher. A Mara é a cara da inclusão que nós queremos para o Brasil. Ou o Brasil é verdadeiramente de todos, ou ele não pode nos orgulhar. O Brasil só vai ser verdadeiramente justo se ele for dos 215 milhões de brasileiros. E não se garante um Brasil eminentemente justo se não se garantir igualdade de oportunidade para todos. Então, diante disso, eu me apresento a vocês ao lado da senadora Mara Gabrilli, para dizer que dos 4 eixos do nosso programa de governo, um eixo é exatamente, não sei se os outros colocaram, o eixo do governo da inclusão. Dentro dessa estrutura do que a gente apresenta como programas e metas, nós colocamos lá que a nossa prioridade é uma política nacional de equidade racial. Uma política nacional onde nós possamos efetivar e avançar com as políticas públicas que nós já aprovamos no Brasil. E dentro das perguntas que me foram feitas, o Hector me perguntou sobre cotas, Conceição sobre a questão dos quilombos e da religião de matriz afro, e todas essas questões que foram colocadas, eu vou rapidamente passar aqui, muito rapidamente sobre isso. Primeiro, a lei de cotas chegou para ficar. Políticas afirmativas é a única forma que a gente tem de garantir a equidade no Brasil. Portanto, política de cotas nas escolas, nas universidades e nos cargos públicos.
Eu tenho o privilégio, eu falo que é um privilégio, de ser relatora de uma emenda da Constituição, já está na Constituição, agora, aprovamos agora, foi muito difícil, eu tive que bater de porta em porta, porque na última hora, senadores não queriam, e eu disse, se não for assim, vocês não vão ter dinheiro do fundo, porque eu não vou votar, eu não vou apresentar o relatório, estava no último prazo, e eles aceitaram, onde a gente estabeleceu o seguinte: os partidos políticos normalmente optam por mulheres ou por negros para servirmos de laranjas. Muitas vezes é isso que acontece, para cumprir metas ou cumprir tabelas. Então, de que forma a gente resolveu ou está resolvendo essa questão? Os partidos políticos que elegerem mulheres ou negros, homens ou mulheres, vão contar em dobro para o fundo partidário eleitoral. Porque assim, os partidos foram atrás de mulheres e de negros competitivos para ganhar as eleições. Foi o que o reitor falou pela primeira vez. Esta é uma eleição onde a maioria absoluta dos candidatos e candidatas no Brasil se autodeclararam ou pardos ou pretos. Dentro dessa questão vem a principal. Nenhuma política pública, Conceição, nós vamos conseguir avançar se nós tivermos subrepresentatividade. É preciso mais mulheres na política, é preciso mais negros na política, porque sem o poder, principalmente no legislativo, até mais do que no executivo, as pessoas às vezes acham assim, porque tem que eleger prefeito, tem que eleger governador, tem que eleger presidente da república. Claro, ótimo, é isso mesmo que nós queremos, mas a verdadeira transformação, a base, ela acontece na lei. É preciso uma lei, muitas vezes, para impor e para mudar a mentalidade de uma sociedade. Então é muito importante no Congresso Nacional, e é muito importante, inclusive, nesses 9 dias de encerramento, reitor, que se faça uma campanha, né, de se votar em negros, de se votar em pardos, de se votar em pretos. Faça uma campanha nas redes sociais. Eu tenho certeza que dá certo, não por conta da cor, mas porque tem gente qualificada, tem homem qualificado, tem mulher qualificada. Não é possível. Nós somos a maioria no banco das universidades enquanto mulheres. Nós conseguimos, pela lei da cota, colocar pela primeira vez, quase que de forma paritária, pretos e brancos dentro das universidades. Então, dentro desse aspecto, eu reforço muito a questão que a base para tudo isso, Hector, começa em termos mulheres e pretos no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas. É ali que tudo acontece. Bom, em relação ao Hector, ele falou de cotas, e eu já disse que a lei das cotas vieram para ficar, as políticas afirmativas vieram para ficar, e quando eu falo da inclusão, e eu digo sempre para a Mara que esse é o capítulo dela, né, a vida dela, a senadora Mara Gabrilli, ela ficou tetraplégica há 28 anos atrás, e ali começou a verdadeira vida política dela. Ela era uma menina, uma garota, gostava da vida, nunca pensou em fazer política. E quando, fruto de um acidente, ela ficou tetraplégica, onde ela precisava de aparelho para respirar, e hoje ela está numa cadeira sim, mas ela move a sua cadeira, fruto do suor, né, fruto da persistência, da resiliência. Ela fala, ela discute, ela é a única representante no Brasil, na ONU. Ela virou senadora da República, ela conseguiu mudar a Avenida Paulista, é a avenida com maior acessibilidade do Brasil, da América Latina, depois que ela virou deputada federal. A Mara representa exatamente a política de inclusão que nós queremos. Nós temos milhões de invisíveis no Brasil. Nós temos mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, mais 13 milhões de pessoas com doenças raras. E essas pessoas são invisíveis. Não interessa para ninguém vê-los, ninguém quer sentir a dor deles. Nós estamos trazendo essa visibilidade às pessoas, porque é isso que a nossa candidatura se propõe, a mostrar quem é o Brasil. A nossa maior riqueza é a nossa diversidade, a nossa maior vergonha é a nossa desigualdade. É um país que discrimina em relação a tudo, pela orientação sexual, pela raça, pela etnia, pela opção que você tem pela religião, pelo CEP onde você mora. A cara mais pobre do Brasil, ela é num recorte de uma mulher preta do Nordeste. Essa é a cara mais pobre do Brasil. E é contra isso que a gente tem que se insurgir, e é por isso que eu faço política. Eu me coloco aqui como uma mulher branca que tem muito a aprender. Eu não sei usar as palavras certas, eu não sei o que é estar,
no dia a dia, no cotidiano da vida de vocês, mas eu estou pronta para ouvir, e eu estou pronta para defender os direitos de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, porque isso é meu dever, como cidadã, como mulher, como cristã, como professora de direito, como política, que fiz o juramento de servir a Constituição brasileira. Então é assim que eu apresento a vocês. Com relação à comunidade quilombola, nós temos que passar pela regularidade fundiária. É preciso dar título aos quilombos, às pessoas que moram nos quilombos. É preciso fazer um recorte do empreendedorismo para poder ter dinheiro do BNDES, para focar, para fazer dali, inclusive, que é um patrimônio histórico, um espaço não só cultural, mas de turismo, para dali sair o fomento. É preciso fazer um recorte do empreendedorismo, desculpe os homens, mas das mulheres pretas, porque também até nessa transversalidade, a mulher, ela acaba recebendo menos salários. Eu não quero me delongar, eu sei que eu estou falando demais, mas eu fui a primeira mulher líder da bancada feminina no Congresso Nacional. Eu assumi em 2015, fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Depois eu fui a primeira mulher líder da bancada feminina. Nós não sossegamos enquanto nós não aprovamos, e nós já aprovamos, está na Câmara. Eu faço um pedido a vocês, à universidade, que encham de e-mails lá as caixas de mensagens dos deputados federais. Nós, na bancada feminina, aprovamos uma lei que acho que é uma verdadeira revolução para nós mulheres, de um modo geral, que é a que iguala o salário dos homens ao das mulheres nas mesmas funções, na mesma atividade, com o mesmo currículo. Porque a mulher com a mesma atividade na iniciativa privada, a mulher com a mesma profissão, com a mesma escolaridade, com a mesma competência, recebe 20% menos. E se for uma mulher preta, recebe 40% menos. O Senado fez a sua parte, está parado na Câmara. Eu estou dizendo tudo isso só para que a gente possa, dentro de uma faculdade, de uma universidade, reforçar o quanto a representatividade do povo negro é importante no Legislativo brasileiro. Senador Paim, e eu vou levar, já estou encerrando, senador Paim, que é relator, inclusive, desse projeto que transforma o carnaval. Eu adoro o carnaval, não fiquem bravos comigo não, mas sou apaixonada pela Mangueira. Eu não vou brigar com ninguém que seja Portela, está tudo certo, nós somos todos brasileiros, mas eu tenho uma paixão pela Mangueira. E gosto muito da cultura popular, acho que a maior festa popular representa aquilo que nós somos na nossa diversidade, mas o senador Paim é o único preto em 81 senadores da República, entre homens e mulheres. Imagina, não dá nem para falar que é a representatividade, mas eu vou levar para ele esse pedido. Ele só não deve ter pautado e relatado, porque nós ficamos 2 anos no período da pandemia fechados dentro de casa. Eu tenho certeza que quando acabar as eleições, eu sou senadora da República até 31 de dezembro desse ano e me comprometo com vocês da gente ajudar o Paim a pautar, já que já votou na Câmara, votar no Senado para que se transforme o mais rapidamente possível em lei. Eu vou aqui encerrar para deixar as pessoas perguntarem, mas o Hector falou o seguinte, né? Tem um candidato que apoia as cotas, tem outro candidato que não apoia as cotas, né? Eu só posso dizer o seguinte: eu apoio as cotas e vou estar sempre do lado do que é certo. Eu defendo a democracia, não abro mão da democracia. Eu defendo o direito de cada cidadão e cada cidadã brasileira a ser o que quiser ser. E o meu direito termina onde começa o do outro. Essa é a única regra, a única condição, o único limite. O meu direito encerra onde começa o direito do outro. É assim que eu ensinei durante 12 anos e é assim que eu procedo na minha vida. Eu não sei se ficou alguma coisa para trás das perguntas que me fizeram, mas como eu sei que vão ter outras perguntas, se ficou alguma coisa que ficou pendente, eu acabo respondendo depois que as perguntas me forem feitas novamente. Muito obrigada. Bom, agora nós iremos abrir para as perguntas. Gostaria das pessoas que tiverem a intenção de fazer a pergunta, por favor, só levantar a mão para que a gente possa conduzir. Obrigado. Fala meu nome aqui. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carlito Augusto Mateus, eu sou mais contador da Caçula, sou sambista, sociólogo, parceiro aqui da Universidade dos Palmares, já na figura do professor José Vicente, nosso líder. Pedir a bênção à nossa Ayá, nossa mais velha, a bênção aos meus homens também.
Vou tentar ser breve aqui, senador e candidato. Primeiro, parabéns pela coragem de fazer um enfrentamento para tentar assumir um lugar que é de protagonismo do patriarcado branco-cêntrico desse país e que as mulheres, os homens e mulheres pretas lutam para poder também fazer a gestão do nosso país. Dizer o seguinte, faço um pouco? Tá. Melhorou? Beleza. Isso é mania de quem está acostumado a cantar partido alto nas rodas de samba. Dizer o seguinte, a cultura é um dos pilares da democracia do nosso país. Sem a cultura, sem a educação, a gente de fato não tem uma nação democrática, participativa, justa e inclusiva. E um dos primeiros fatores que o atual governo atacou foi acabar com o Ministério da Cultura. E, por sua vez, também atacou outros organismos da estrutura política que tem a ver diretamente com a estrutura da população preta do Brasil. Fundação Cultural Palmares, que foi totalmente deturpada da sua função real, a Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial, a CEPI, Secretaria das Mulheres, enfim, todas essas secretarias que tratavam de políticas públicas importantes, sobretudo para a população preta e pobre de periferia, que foi totalmente destruída para poder fazer com que, de fato, esse atual governo colocasse essa política de desgoverno que a gente tem. Então, minha pergunta é a seguinte, senador deputado, qual é a sua política para o Ministério da Cultura, para a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial? A gente ouve outros candidatos prometerem que vão inaugurar novos ministérios, como o Ministério dos Indígenas, dos povos dos povos originários, mas a gente não vê, de fato, a maior parte da população desse país, de pretos e pardos, que é 58%, segundo o IBGE, nós sabemos que é bem mais, né? Não tem uma política de criar, de fato, um ministério com poder, com gestão, com orçamento, para poder pensar em política para a população preta, pobre e quilombola. Qual é a sua proposta para o Ministério da Cultura, para a CEPI e para a Fundação Cultural Palmares? Bom, a fundação tem que voltar a ser nossa, do povo brasileiro. Começa por aí. Eu não vou nem repetir o que você já repetiu, né, diante de um governo que discrimina. Um governo que teve a insensibilidade de virar as costas para o povo brasileiro no momento que o povo brasileiro mais precisou, e negou vacina no braço do povo brasileiro, atrasando 45 dias a compra dessas vacinas, e ninguém me contou, estava lá. Eu estava na CPI da Covid. Fui eu que denunciei e descobri um escândalo de corrupção que um dia a história vai contar. Eu fui processada por um ministro do atual presidente da República porque eu denunciei esse escândalo de corrupção. Era a minha área, eu sou professora de Direito. Eu estudei os 2 contratos da Covaxin desse tamanho. Eles queriam mandar para o paraíso fiscal, nos outros países lá, né, do paraíso fiscal, 45 milhões de dólares para comprar de forma antecipada, pagar com o nosso dinheiro, uma vacina que não tinha eficácia científica, ela não ia chegar, e se negou a comprar com 45 dias antes uma vacina que o mundo inteiro estava querendo. O Brasil seria o primeiro país do mundo a vacinar. Eu pergunto, dos 680 mil brasileiros, quantos brasileiros, irmãos nossos, irmãos nossa, poderiam estar aqui hoje entre nós e perderam a vida por fruto da omissão dolosa do atual presidente da República? Então, um homem insensível como esse não vai se preocupar com mais nada. Ele não se preocupa com a dor alheia porque ele não sabe, ele não consegue se colocar no lugar do outro. E é por isso que ele desconstruiu as políticas públicas no Brasil. Nós vamos repor, nós vamos voltar no tempo. O retrocesso foi tamanho em relação a políticas públicas que ele teve a capacidade de destruir o pouco do avanço que nós tivemos nessa luta por igualdade. Em relação à Secretaria Nacional de Equidade, ela vai ter um papel fundamental da gente aprovar, ouvindo a sociedade, ouvindo vocês. Eu vou ouvir, como eu disse, eu não conheço as dores, não sou eu que vivencio no dia a dia as necessidades de vocês, uma política nacional de equidade racial. Esse vai ser o grande papel da Secretaria Nacional, para que a gente possa avançar na lei de cotas, de que forma nós podemos incentivar na iniciativa privada, que o setor privado contrate ainda mais negros no Brasil, se vamos dar mais incentivos ou não, para que a gente possa extrapolar as cotas. A cota tem que ser piso, ela não pode ser teto, é um piso mínimo, né? E aqueles que conseguirem e passarem do piso, do teto, vão ser premiados para que a gente possa ter realmente uma sociedade mais igualitária. Em relação ao Ministério da Cultura, nós vamos recriá-lo. Existem 2 recursos
para o Ministério da Cultura. Um é a Lei Rouanet, que a gente sabe que tem todo um aparato que muitas vezes a cultura popular, mais do chão, dos pequenos municípios, ela não tem acesso, porque depende de você captar recurso com grandes empresas, e normalmente as grandes empresas querem uma certa segurança. Mas existe um fundo nacional que a gente não pode esquecer, que é o Fundo Nacional da Cultura no Brasil. E esse fundo nacional é para isso, para a gente pegar lá na ponta dos municípios pequenininhos, na capital de São Paulo, esses projetos de grafiteiros, de hip hop, da cultura mais pedestre, mais popular, né, mais brasileira, e colocar a fundo perdido para que essa cultura se mostre para o Brasil, a gente descubra os talentos que o povo brasileiro tem. Cultura é educação, cultura é história. Um povo sem história, sem memória, sem passado, é um povo que não tem futuro. É por isso que o reitor começou saudando Zumbi dos Palmares, para que nunca se esqueça da resistência da luta, de quem antes de vocês, antes de nós, esteve fazendo aquilo que permitiu que hoje vocês pudessem ter uma universidade 100% negra. Então é isso, o Ministério da Cultura faz parte da essência do nosso povo. Eu, como professora universitária, não poderia deixar de recriar o Ministério da Cultura. Você comentou alguma coisa que eu me lembrei que o Hector tinha feito um comentário e agora eu me esqueci de novo. Você tinha feito um comentário que eu ia fazer mais linkado à sua pergunta, mas daqui a pouco eu lembro aqui. Eu lembro que eu deixei para trás alguma coisa que você falou e que eu gostaria de mencionar, mas é isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, senadora e candidata à presidência. Meu nome é Mário César Manduca, sou presidente do Conselho Federal de Radiologia. Conselho Federal? De Radiologia. De Radiologia. 134 Medicina, Radiologia. Sim, aluno da Zumbi, do curso de Direito. E eu venho aqui fazer uma pergunta para a senhora, que a senhora foi muito difícil agora, durante a pandemia. Nós profissionais, tem aqui um colega também, que é radiologista, nós somos profissionais invisíveis na saúde. Nós não recebemos máscaras. Mais de 115 profissionais faleceram por causa do Covid. Eu entreguei para o seu assessor a nossa PL, que está parada há exatamente 10 anos no Senado, de reconhecimento do nosso nível superior, e não é reconhecido. Nós somos 60% de profissionais negros afrodescendentes. E ninguém olha. Só já precisou de uma enchente na vida? Algumas vezes. Então, eu peço, olhe por nós, porque nós precisamos fazer. Nós precisamos ser vistos e lembrados, não só na radiologia, mas toda a saúde. Porque o negro, ele cuida, o negro faz a diferença. O negro está presente na sua saúde todos os dias. Nós não somos esquecidos. Como a cultura é esquecida, como a saúde é esquecida. Gostaria de saber qual será o projeto da senhora para nós dentro da saúde, que tantos contribuímos durante a pandemia e toda a nossa existência. Porque o negro, como a professora Cleide sempre diz, o negro é cuidador, ele cuida da sociedade. Nós queremos que a senhora, como presidente, cuide da nossa população negra também. Eu, como presidente do conselho, lhe peço isso, que olhe a nossa PL, faça ela ser movimentada. É uma súplica que estou lhe fazendo, que eu já pedi para muita gente e muitos viraram a cara. Talvez porque não seja interessante. Sabe quem é o relator? Paulo Paim. Oh, coisa boa, então tá bom, tá em casa. Sabe se foi votado na Câmara já? Foi votado, entreguei para ele, está em andamento, já passei para a situação. Esses 2 anos da pandemia a gente não pôde avançar em projetos, que a gente estava em regime de home office, e agora é só depois. São pais de famílias que precisam. Sim. A enfermagem conseguiu, com nossa ajuda também, nós estamos pedindo essa ajuda. Tá bom, muito obrigado. E desejo que a senhora logre êxito, porque a senhora é a terceira via e a melhor via. Obrigada. Assim, eu fico emocionada com esse depoimento, porque para mim, eu falo que eu entrei nesse período da Covid, eu entrei comovida na CPI e saí totalmente indignada com o que eu vivenciei lá. Eu falo que eu acordei, almocei, dormi, jantei dentro da CPI, foram dias extremamente exaustivos.
e muito dolorosos para nós. Fica o meu compromisso como senadora, ainda até 31 de dezembro, de ajudar a Paim a aprovar. Não dá para prometer, porque num colegiado nós somos só um no universo de 81, mas no compromisso de pedir para o presidente do Congresso Nacional de pautar. E se for aprovado no Senado, que normalmente demora, mas é aprovado, e se eu virar senadora da República, de eu sancionar, ou seja, de eu aprovar essa lei. É o que eu posso prometer, porque assim, eu prefiro dar um não bem explicado do que um sim sem nenhum fundamento e dizer depois não ter a oportunidade de se olhar no olho, né, nos olhos e envergonhada abaixar a cabeça. Porque, por isso, eu acho que ele acabou dando exemplo da importância do legislativo. Tem certas coisas que tem que começar pelo legislativo, senão não viram políticas públicas. E agora eu me lembrei do que eu ia falar, e que tem a ver com de que forma a gente pode ajudar, né, os pretos, os pardos no Brasil, os negros no Brasil. Todos os governadores, os presidentes que passaram, eu não estou aqui criticando, porque muitos foram bons, todo mundo é bom e ruim, né? Todo mundo tem os seus méritos, todo mundo tinha uma visão equivocada de quem é a responsabilidade pela educação no Brasil. Eu acho que de tudo que eu vou falar, acho que o mais importante é isso, tá vendo? Eu esqueci o mais importante, eu tinha lembrado, eu falei, eu não posso esquecer de falar isso quando o Hector comentou. E eu dei aula 12 anos de direito administrativo e direito constitucional, eu sempre dizia isso. Há um equívoco na interpretação da Constituição quando diz que a União só tem a responsabilidade com o ensino universitário. É responsabilidade da União, ela forma professores, ela forma no curso de pedagogia de licenciatura. Mas não é verdade que compete aos municípios a responsabilidade com o ensino infantil e fundamental e aos estados a responsabilidade com o ensino médio. Não é. É uma responsabilidade de todos os entes. Só que quem mais fica com o dinheiro dos impostos que nós pagamos é a União. Pela primeira vez, se eu for eleita presidente da República, a educação vai ser prioridade nacional. Prioridade nacional. Vai faltar dinheiro para qualquer coisa, mas não vai faltar dinheiro para a educação pública no Brasil. Nós vamos estar ajudando os municípios a zerar a fila no ensino infantil, especialmente as nossas crianças de 4 a 5 anos, de 3 a 5, que é onde se forma na neurociência, que agora a neurociência explica, onde se forma o intelecto. Ali é o momento que aquela criança, se a gente perder aqueles talentos, é muito difícil aquela criança acompanhar. Então, estar ali garantindo vaga de creches para as crianças e depois no ensino médio, porque o fundamental ainda vai mais ou menos, mas no ensino médio, todos os jovens têm que voltar para o banco da escola. Nós temos uma geração de neném que nem estuda nem trabalha no Brasil. E é seríssimo, porque naquela fase onde a gente mais precisa ficar de olho, ele é sequestrado pelo crime organizado, pela droga, pela violência. Afinal, os hormônios estão ali, quem já não foi jovem? Só que é o momento da proteção do Estado. Só que o jovem não quer entrar no ensino médio. Ele não quer entrar porque a escola não tem infraestrutura, não tem conectividade de internet e não tem disciplinas que atraiam esse jovem. O Senado, o Congresso já fez o dever de casa quando aprovou a nova reforma do ensino médio. Precisa até mexer em algum outro ponto, mas ela é muito boa. O que nós estamos fazendo? E não é promessa de candidato, porque nós fizemos conta. Nós estamos criando poupança jovem. O jovem que concluir o ensino médio na escola pública, ou na maior parte do tempo escola pública, nós vamos depositar um dinheiro desde o fundamental, e se ele chegar no 3º ano do ensino médio, ele vai poder levantar R$5.000. Nós vamos... Eu sei que eu estou no horário limite aqui, tem outra agenda, mas ainda tem pelo menos mais uma pergunta aqui, que eu já vi que ela está com o microfone. Eu vou encerrar então para ouvi-la. O nosso jovem só tem um compromisso, de terminar o ensino médio. Nós vamos garantir conectividade, porque o leilão Sincros-G já tem o compromisso de colocar conectividade até 2024 nas escolas públicas do Brasil. Ele vai estudar obrigatoriamente português e matemática e vai escolher as disciplinas que ele quer, porque o ensino é técnico, para ele ir ou para um ensino técnico de 1 ano e meio se formar, ou ele ir para uma universidade. Nós vamos pagar para esse jovem. Esse jovem vai ganhar e levantar R$5.000. Ele vai comprar um tablet, um celular novo, dar entrada numa moto, se preparar para comprar os livros e depois conseguir bancar, né, o início da sua vida profissional. Não me interessa.
desde que ele estude. A verdadeira independência, a verdadeira cidadania, a única coisa que a gente pode oferecer de futuro para esses jovens é uma educação de qualidade. E eu não vou sossegar enquanto o filho do pobre não tiver a mesma qualidade de ensino do filho do rico no Brasil. Esse é um compromisso como professor e é uma missão que eu tenho na minha vida. Então, assim, acho que a questão da educação no Brasil, se ela não for considerada prioridade nacional, daqui 10 anos, numa pandemia ou numa guerra, o Brasil volta para o mapa da fome de novo. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Saúdo essa mesa maravilhosa em nome do professor José Vicente. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Adriana Vasconcelos, sou a professora Adriana Vasconcelos, estou candidata a deputada estadual pelo MDB. Fala o número, faz propaganda. Ou não pode? 15, não pode. Não pode? Então... bom, enfim. A pergunta vou ser muito breve. Sou professora e a minha luta sempre foi para que a 10639 estivesse dentro das escolas. Então, eu peço que a gente tenha um dispositivo legal, porque é lei e ela ainda não está. O racismo se perpetuou e se solidificou a partir da educação no nosso país. Passou de geração para geração, então é a partir da educação que a gente tem que lutar para que ele acabe. A outra questão é agradecer pelo projeto de que quanto mais candidatos negros eleitos, mais dinheiro para o fundo partidário. Mas agora a gente está com um problema que todo mundo virou preto, né? Então, eu conversei isso com o reitor. É algo que nós vamos ter que pensar também num dispositivo, numa banca identificativa, porque é um problema para nós. Sempre que nós conseguimos algo, que nós avançamos, tem uma burla para que realmente a gente não consiga efetivar e chegar nos espaços de poder e contribuir. Porque nós, estando nos espaços de poder, nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor para todas as pessoas. Muito obrigada. Nossa candidata acaba de dar mais um exemplo da importância do legislativo. É óbvio, quando eu fui relatora, jamais imaginei que alguém pudesse se autodeclarar pardo ou preto sem ser com o fim de estelionato eleitoral, porque é isso, é um crime. Então, é óbvio que você não tem esse tipo penal hoje ainda no Código Penal. Ele vai ser responsabilizado por um tipo geral qualquer. Acho que é um caso, se isso se confirmar, como está se confirmando. Primeiro que eles já vão ter e estão tendo. Alguns candidatos já caíram vários pontos, não vou citar nome aqui, porque se autodeclararam pardos e não são. Então já caíram nas pesquisas. Eu acho que começa por aí, né, a primeira punição. Mas a gente tipificar como crime no Código Penal, né, claro que não é uma pena muito grande, mas você colocar como crime e punir, né, inclusive como crime eleitoral, no sentido de não poder ser candidato na próxima, se tornar inelegível quem comete um crime eleitoral como este, porque não é possível, depois de tantos anos de luta, né, algumas pessoas se aproveitarem de má fé. Não estou dizendo que todos que se declararam que estão na justiça, né, de repente têm nos seus ancestrais, mas que isso está nos incomodando. Eu, como relatora, a primeira coisa, pergunta para o reitor, o que eu falei? Reitor, a gente aprovou uma lei, foi tão difícil, eu bati de porta em porta, muita gente, inclusive, que não queria, agora é candidato e se autodeclarou pardo, como assim? E é branco, né? Então... mas eu acho que é isso, acho que a legislação a gente vai aos poucos aprimorando, ficou uma janela, ficou uma lacuna, que a gente tem que, acho que agora, que suprir, criando um dispositivo no Código Penal, estabelecendo também inexigibilidade do candidato, não só para ele não tomar posse, como também para pelo menos uma eleição, tá bom? Primeiro, o Brasil precisa se reconhecer enquanto movimento, assumir que o racismo no Brasil é estrutural, porque a gente só acaba com o racismo estrutural modificando a cultura de um povo, isso acontece dentro de salas de aula. Portanto, as cotas afirmativas vieram para ficar e serem aperfeiçoadas nas escolas, nas universidades, nos cargos públicos, e tem que ser piso para que todos aqueles que de alguma forma incentivarem, abrindo vagas no mercado de trabalho, por exemplo, para negros pardos acima da cota, possam, inclusive, ser premiados com isenção tributária, com incentivos. A gente só vai ter um país verdadeiramente plural quando a gente garantir igualdade de oportunidade para todos.
Este é um dos propósitos da minha candidatura, minha como Mara Gabrilli. Um dos eixos da nossa campanha é exatamente um governo inclusivo, um governo para todos. A senhora falou sobre a questão da lei de cotas, já vem falando das políticas afirmativas. Além da lei de cotas, quais seriam outras propostas que você colocaria no plano pessoal do governo? Nós temos muitas. Primeiro, o Plano Nacional de Equidade Racial vai alavancar e elencar todas as deficiências ainda de políticas públicas que precisam ser avançadas. Mas eu particularmente tenho duas muito específicas. Nós não podemos esquecer dos quilombos, né? Eu tenho certeza que tem ali pelo menos 1 milhão de pessoas vivendo por baixo e que precisam ter regularidade fundiária, precisam ter um olhar especial de políticas públicas para o aprimoramento, para empreendedorismo, transformar aquela questão cultural, histórica, em um grande turismo também, para o Brasil se reconhecer ali, o próprio mundo se reconhecer, mas nós não podemos esquecer que a cara mais pobre do Brasil é a mulher preta. Então, tudo que for feito tem que ter esse recorte. Empreendedorismo, você tem que ter uma cota específica para os negros, mas especialmente para as mulheres. Não é porque eu sou mulher, é porque essa é realmente uma realidade no Brasil. Vamos trabalhar com governadores, até numa questão uma possibilidade de São Paulo, respeito à questão de violência no Brasil. Você jovem no Brasil, morador de periferia, muito provavelmente significa que você vai levar um tiro para a polícia em algum momento. Essa é a realidade da maioria dos jovens no Brasil. Muitos governadores defendem políticas que são bem letais. Alguns já até disseram tiro na cabecinha ou coisas piores. O que a senhora pretende fazer para com os governadores e respeito à questão do governo federal nesse ano para esse trabalho de você tem um conjunto do Brasil inteiro para evitar esse problema que acaba sendo endêmico no nosso país? Além do que eu já mencionei, né, que o problema ele é cultural, portanto é dentro da escola, ninguém nasce odiando, ninguém nasce preconceituoso. Essa é uma questão que lamentavelmente se aprende. Então é a transformação que acontece desde a tenridade. Por isso a importância, por exemplo, de você ter a história da afrodescendente para que as pessoas, nós brasileiros, nos reconheçamos ali, reconheçamos a dívida que temos com o povo preto. Então isso acontece efetivamente dentro da escola, mas nós não podemos esquecer daqueles que já saíram da escola. Então o eixo central no que se refere à segurança pública está no policial. A Escola Nacional de Segurança Pública, que é uma escola nacional que está no nosso plano de governo, que é em parceria com os governadores, está atento, tem um olhar especial de reeducar o policial, a como abordar, a como fazer. A polícia não pode ser letal, a polícia tem que ser preventiva. Óbvio que em alguns casos ela precisa usar a força, mas ela precisa usar a força dentro dos limites da lei. A polícia prende, a justiça condena ou não. A polícia não foi feita para matar. Então, dentro disso, dentro desse eixo central, por mais que a responsabilidade por segurança pública seja dos estados, nós estamos recriando o Ministério Nacional da Segurança Pública. O Ministério Nacional da Segurança Pública tem como responsabilidade fazer um amplo debate e entendimento de que segurança pública não é um problema estadual. Segurança pública é um problema nacional, muitas vezes transnacional, internacional. Eu venho do estado de fronteira. Eu te garanto que não é São Paulo que produz armas, não é São Paulo que produz drogas. Elas entram pelas fronteiras do Brasil. Mato Grosso do Sul, meu estado, faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. São os dois países com os maiores produtores de cocaína e maconha, dos maiores, não um dos maiores produtores de maconha e de cocaína do mundo. E ali, por ali no meu estado, entram drogas, armas, evasão de divisas, pirataria. Então é uma ampla força-tarefa de prevenir, combater o crime organizado na fronteira, para que isso não chegue aqui, não chegue lá na ponta, que também chega sequestrando as mentes dos nossos jovens de periferia, normalmente pobres, favelados. Então é todo um sistema, é um sistema conjunto, que não é da noite para o dia, não é uma transformação que se faz no estalar de dedos, e muito menos em 4 anos, mas ela tem que começar, e ela vai começar dentro da escola, e tem que começar nesse aspecto cultural. A gente ouviu muito aqui, você falou de um retrocesso nos últimos 4 anos em relação a essas políticas. A gente viu que a desigualdade social aumentou no Brasil e isso afeta especialmente os negros mais pobres. Como que, se a senhora for presidente, a senhora iria olhar para essa questão para caminhar no mesmo ritmo que aconteceu o retrocesso? Bom, primeiro, se você não consegue garantir cidadania,
quando você tem uma desigualdade salarial entre homens e mulheres, especialmente mulheres negras. Eu provei como líder da bancada feminina e, se eleita presidente da República, eu vou pedir para o presidente da Câmara pautar e vamos sancionar a lei que iguala o salário de homens e mulheres, até porque as mulheres negras, que são as que mais prejudicadas, ganham até 40% menos. Segundo a lei das cotas, especialmente no primeiro emprego dos nossos jovens e na iniciativa privada, como um estímulo, como disse, não como piso, não como teto, mas como piso, para que a gente possa inserir os nossos trabalhadores no mercado de trabalho. Educação de qualidade no ensino médio, ensino público, para que os nossos jovens estudem, garantindo que eles possam estar preparados para o mercado de trabalho. Em algumas regiões isoladas do Brasil, como no interior de São Paulo, está sobrando vaga, está faltando gente para trabalhar, porque não tem a qualificação. E dentro desse aspecto, a nova reforma do ensino médio, ela vem para cobrir isso também. Colocar os jovens das escolas públicas, normalmente são negros, para estudar, para estarem qualificados, para ganhar iguais salários que homens e brancos. Obrigada. Obrigada.